Ocidente, né, que são os grandes filósofos, eles tratam acerca da questão do ser a partir de um pressuposto que para Heidegger permaneceu inquestionado, tá? Que é o pressuposto do ser enquanto ser doente, né? O ser, o que é o ser das coisas, né? O ser quando eu falo ente, quando eu falar ente em filosofia, na filosofia de Heidegger, é a totalidade de tudo que é, tá? Então, seja ideia, seja material, as ideias matemáticas, por exemplo, ou a ideia de qualquer coisa, é um ente, tá? Assim como as coisas, entre aspas, físicas, né? Porque isso tem um problema para Heidegger também, porque tudo, no fundo, é ideal, é significação. Então, assim, a questão para Heidegger inquestionada é o ser enquanto ser, tá? A história da filosofia enquanto ontologia, enquanto metafísica, pensou o ser doente, o ser das coisas, né? Que seria as várias configurações históricas que foram dadas para a verdade, né? Para a tentativa da verdade acerca da totalidade, né? Platão com as ideias, Aristóteles com a ousia e depois com a enérgia. Você tem Tomás de Aquino com a existência e a essência, a essentia, né, a substância medieval, que para Heidegger já é uma deturbação da ousia aristotélica, né? Você tem, posteriormente, em Tomás de Aquino também, essa questão do ser enquanto a substância no ente, né? Há uma virada ontológica, né? Ontológico, quando eu falar em ontológico sempre é ontológico, né? É acerca do logos doente, ou seja, que é sempre a ontologia é sempre a pergunta pelo ser doente, tá? Então, dentro da filosofia você tem outras áreas, você tem, por exemplo, estética, você tem outras áreas, mas na filosofia heideggeriana o que prevalece é a ontologia, né? A questão do ser. Bom, você chega em Descartes, né, no século XVI, e você tem a virada, né, onde o pensamento filosófico retira a questão do ser doente das coisas e coloca e funda, né, no eu penso, no sujeito. O sujeito é fundado propriamente no século XVI, nessa virada do pensamento ontológico, né, acerca do ser, acerca da verdade, né? Quem põe a verdade, né? O pensamento pensou que é ele mesmo que põe a verdade, né? Não são as coisas que põem a verdade, porque sem homem não tem linguagem e não tem verdade, né? Sem logos, né? Sem linguagem. Bom, se pensou assim, pós-Descartes, né? Com a fundação do eu penso, quando Descartes coloca tudo em dúvida, né? Bom, Aristóteles disse que é isso, o pensamento medieval disse que é aquilo, e eu vou duvidar de tudo, só não posso duvidar de quem? De eu que estou pensando, de mim, né? Que estou pensando. O sujeito, o homem enquanto sujeito, que não existia ainda para a filosofia medieval, menos ainda para a filosofia grega, o homem enquanto sujeito, ele se coloca, então, como fundamento de todo ser, tá? O fundamento de tudo que é. Tá? Posteriormente, Nietzsche vai dizer que aí se fundamenta mais radicalmente o niilismo, né? Que é a total virada de costas, né, para tudo que é sagrado, para os deuses, né, que seria o homem se torna o fundamento absoluto da existência de tudo que é. E, bom, posteriormente, a Descartes, ele funda o pressuposto do ser, de tudo que é, no homem. Kant, Hegel e o próprio Nietzsche vão desdobrar esse pressuposto para Heidegger, que continua inquestionado, a questão do ser enquanto ser. E como é possível até pensar o ser doente, né? Como é possível, qual é a estrutura da compreensão que nós mesmos somos, né? Dessa compreensão, desse fenômeno de compreensão que nós mesmos somos. Bom, Heidegger vai dizer que nós somos históricos, né? A nossa compreensão é absolutamente histórica, a linguagem é histórica, né? Até a coisa mais ínfima, como um copo, eu só o tenho enquanto copo, o saber desse copo, ainda que não tematizado, porque me é dado historicamente enquanto copo, né? Então, toda a significação para Heidegger é histórica. E
ele vai querer fundar, ele vai querer mostrar como houve um desvio, né? Em Ser e Tempo, a meu ver, ele tenta mostrar o desvio dessa questão do ser, né, para essa questão do ser doente, que se torna, na verdade, ele chama isso de entidade doente, não é o ser enquanto ser, né? Não é a questão do ser por ele mesmo, né? É a questão do ser das coisas, do ser da totalidade. E ele vai tentar problematizar isso não como uma questão de um capricho, ou eu penso assim, o outro pensador pensa assado, não. Para ele, toda a história da filosofia pensou de uma forma, né, que é a forma da entidade doente, pensou o ser, tudo que é, como essa forma, esse fundamento último, né, para as coisas, né, que o pensamento pode dar, mas não pensou a possibilidade do pensamento dar esse fundamento último para as coisas, e por que ele faz isso, né? Então, ele vai tentar problematizar isso tentando fazer, analisar a própria compreensão do homem, porque para Heidegger o homem não é nada além de um fenômeno de compreensão. Tá? Para Heidegger nós não somos animais racionais, nós não somos entes que têm uma razão. Tá? A razão para ele é uma parte da estrutura da compreensão, ela não é toda a compreensão. Então, e também a questão da animalidade é totalmente refém da biologia e desse conceito que se coloca como uma verdade absoluta, mas também para ele permanece inquestionado, né? Essa questão da vida humana, né? Não enquanto animalidade, mas enquanto um fenômeno, apenas um fenômeno de compreensão. Para Heidegger, nós somos nada além de um fenômeno de compreensão e de linguagem. É isso que nos diferencia de todo outro ente. E compreensão e linguagem não é necessariamente somente razão, tá? Não é necessariamente somente o pensamento racional. Eu vou colocar aqui o texto. Quem quiser abrir aí. Bom, dita essa introdução, eu vou lendo aqui o que eu escrevi para a aula e aí eu vou tentando explicar. Eu vou explicando, porque as minhas aulas eu dou assim, eu prefiro dar em textos que eu escrevo, porque às vezes essa filosofia ela é muito rigorosa. Então, às vezes, se eu botar em PDF, às vezes você viaja, começa a ir longe, entende? O texto escrito que eu escrevo, eu sigo ele, né, na literalidade, de acordo com a interpretação mesmo do texto de Heidegger. Tá? Vão ter termos em alemãos, né, nos textos que eu escrevo, nos textos, para justamente quem quiser verificar depois uma tradução melhor do que a que eu fiz, tá? Completamente aberto para isso. Com certeza, os textos de interpretação, assim como a questão em Heidegger, nas obras de Heidegger, vai ser um pouco repetitivo, porque é uma questão de fixação mesmo, tá? De fixação da questão do que seja o problema da compreensão humana, esse fundamento absoluto do Dasein enquanto um fenômeno de compreensão do ser, de tudo que é, né? Porque um animal a pedra tudo mas a compreensão do que é, só esse ente natural que nós mesmos somos pode ter. Então, por que isso? E antes de qualquer ciência, antes de qualquer desdobramento, Heidegger quer se perguntar o fundamento mais fundamental da possibilidade da compreensão. Então, ele é muito repetitivo nos textos dele, mas também não é por capricho, eu acredito que seja justamente para bater, para a gente tentar fixar mesmo, né, a compreensão dessa estrutura que nós mesmos somos. E tem várias letras, notas de rodapé. Eu não vou ler, senão vai ficar muito longa a aula. Aí vocês leem as notas de rodapé se quiserem e me mandem por e-mail, meu e-mail particular, ou pode ser um e-mail institucional também, se quiserem discutir alguma coisa, ou em aula mesmo. Eu só não vou ler as notas, tem umas notas longas, assim, eu não vou ler para não ficar muito comprido. Então, vamos lá. O objetivo desse minicurso é trabalhar os conceitos existenciais liberados pela analítica do ser do homem, pensado por Heidegger como o Dasein, o ser ou aí. Já paro por aqui, porque para explicar para vocês o que é o Dasein para Heidegger. Heidegger tenta fugir da concepção de nós enquanto homem, né, enquanto
porque isso remete a um ente com uma estrutura já fechada, né? É como se o sujeito ele tivesse uma estrutura. O sujeito é isso e ele se reporta aos entes do mundo, né? Para Heidegger, Dasein, ser aí, que sempre é traduzido em todas as obras da tradução para a língua portuguesa por ser aí, eu penso que deveria ser o aí, né? Porque o Dasein, nós somos, enquanto fenômeno de compreensão, a gente é uma pura abertura, tá? A gente nunca é fechamento. A nossa forma de ser é pura abertura, é pura amplitude de compreensão e de pensamento, né? Não estou dizendo que a compreensão é temática, não é que é reflexiva, né? Tudo que a gente é na nossa lida mais imediata, cotidiana, é compreensão, para Heidegger. Tudo isso se dá a partir de uma compreensão, tá? Não se dá mecanicamente, não se dá como quis a filosofia moderna por intuição, se dá a partir de um fenômeno de compreensão, e compreensão para Heidegger é abertura. Esse aí é sempre essa abertura. Então, o Dasein é o ente que ele é aí, ele é o aberto. Ele é o aberto no aberto do mundo de sentido, né? Ele é a abertura dentro de uma abertura do mundo de sentido. Ô, Manuela, posso perguntar? Fale. Nessa perspectiva aí, então ele, de alguma maneira, está intrínseco o questionamento que ele faz dessa separação, né, tipo, o empirismo, racionalismo, né, de querer colocar aí uma primazia nos sentidos ou na razão, né? Ele descarta esse tipo de ideia, né? Não tem isso, né? Tipo, sei lá, parece que tudo isso se converge para esse fenômeno da compreensão que é o Dasein, não é isso? Não se pensa a razão, o sentido separado, né? Não, a razão para Heidegger, a razão é um modo da compreensão. O problema é que o pensamento racional ele se quer como um modo absoluto de tudo, entende? Uma poesia não é uma compreensão racional e, no entanto, para Heidegger diz muito mais verdade do que qualquer ciência. Então, assim, a verdade, ela se quis historicamente no Ocidente enquanto razão, né? O animal racional não é nada além disso, né? O que você é? Você é um animal racional. O que é a compreensão? Razão. Então, assim, tudo que está fora da razão, tudo que não é compreensão racional, se tornou conhecimento acessório. Deixou de ser conhecimento rigoroso, né? Por exemplo, para os gregos, a poesia era conhecimento rigoroso, né? Você tinha Homero, que era ensinado, entre aspas, escolas, né? Que não eram escolas como hoje em dia, era Homero que você ensinava, né? Então, assim, tinha matemática, tinha tudo, mas a poesia ainda assim era... A razão não era tomada como o absoluto, o absoluto da verdade ou a verdade mais rigorosa, né? Então, são modos do pensar, são modos da compreensão que cada um tem seu lugar, né? Cada modo tem seu lugar. Então, não é... A razão ela não tem uma primazia absoluta acerca dos outros modos de pensar que não são racionais, né? Mas como se instituiu historicamente o homem como animal racional, isso é quase que instantâneo na gente. É claro que é razão. A gente fala até assim, né? Quando uma coisa é verdade, tem razão. Né? Não, é tão encarnado isso que, assim... E Heidegger não está negando a razão, ele só quer falar assim, olha, sim, razão é uma forma de pensar necessária, mas não é toda a forma de pensar. Ela não é todo o pensamento. Ela não é toda a forma da compreensão. A compreensão, enquanto histórica, ela tem outras formas de poder galgar verdade, que não só pela razão, pelo pensamento racional. Então, o ser do homem é pensado por Heidegger como o Dasein, né? O ser ou aberto, né? Ser aí ou ser aberto, né? A partir do fenômeno ser no mundo. Isto com o intuito de transcender propriamente até as estruturas mais elementares do ser deste ente, para que a possibilidade de compreensão da estrutura do ente que nós mesmos somos se torne visível. Tá? Então, ele vai partir da facticidade, né, da nossa compreensão mais factícia, né, sei lá, de como beber água, porque eu compreendo o copo, né? Do ser dos entes mais imediatos à nossa facticidade, até chegar para conseguir, com isso, chegar às estruturas mais invisíveis, né, da compreensão, que seria o tempo, né, que é a temporalidade do Dasein, que é a temporalidade da compreensão, que é futuro, passado, futuro sido e que fundam o presente, e depois do acontecimento, mas isso é a segunda parte de Ser e Tempo. Eu quero dar essa aula, esse curso de primeira parte de Ser e Tempo, para quem quiser continuar,
depois eu vou fazer a segunda parte, né? Um minicurso com a segunda parte de Ser e Tempo. Mas é preciso que a primeira parte seja bem compreendida, né? Essa estrutura mais da facticidade mesmo do Dasein. Sendo o Dasein o único ente que detém a compreensão do ser, a qual se institui desde a estrutura ser projetivo, já em um mundo, junto ao ente intramundano encontrado, que a gente vai ver isso, não sei se a gente consegue ver nessa aula ainda, mas essa estrutura toda do ser projetivo, já em um mundo, junto ao ente intramundano encontrado, é a estrutura da facticidade do ser no mundo do Dasein. Ser no mundo nada mais é do que ser no sentido, tá? Mundo é sempre mundo de sentido para Heidegger. Mundo não é um mundo subsistente, com coisas subsistentes, ou um planeta cheio de coisas. Não, mundo, porque planeta, ó, estou falando planeta cheio de coisas, já é linguagem. Então, antes de pensar, da gente conseguir pensar um mundo cheio de coisas, a gente tem que já ter linguagem para pensar um mundo cheio de coisas. A gente já tem que ter compreensão do que é para pensar mundo e coisas e o cheio, né? A gente já tem que ter compreensão da própria estrutura da compreensão para poder isso ser. Tá? Então, mundo para Heidegger nunca vai ser esse mundo planeta. É mundo de sentido, mundo de significação, que também nunca é subjetivo e nem objetivo de cada um, né? O mundo ele corresponde à dimensão de um povo histórico, né? Para Heidegger, esse povo histórico é o povo ocidental, né? O povo da tecnociência europeia, né? Felizmente ou infelizmente, nós somos herança disso, nossa língua é europeia, a nossa forma de ver o mundo é a partir das ciências, a nossa forma de ver a verdade é a partir da ciência fundada e originada na questão eurocentrista. E, bom, estudar, na verdade, o pensamento dele é pensar se essa realmente é a única verdade para tudo que é, né? Ou se há a possibilidade do ser, de tudo que é, né? Ser de uma forma mais... de uma outra forma, né? Que não só essa única forma da tecnociência enquanto a verdade absoluta para tudo que há, né? Então, o Dasein ele é sempre já projetivo, ele está sempre já se projetando, nós estamos sempre já nos projetando, a gente acorda até sonhando, a gente está se projetando para o ente, para a totalidade da realidade, só que a gente se projeta já lançado em um mundo significado. Então, você já nasce num mundo completamente significado, que vai te dizer tudo o que é, né? Se a árvore era para um povo indígena de 5 mil anos atrás sagrada, para nós hoje é madeireira. Então, assim, para nós hoje, a árvore é madeira para a construção de... Né? Então, assim, todo ente já vem, de alguma forma, significado por um mundo de sentido, por um povo histórico, tá? Por uma forma histórica do sentido, da significação se formar. Né? Então, a gente já sempre está projetivo, já em um mundo de sentido histórico, que a gente já está lançado, junto ao ente intramundano encontrado. Junto ao ente intramundano, quer dizer, junto ao ente significado encontrado, que são os entes da lida cotidiana. Né? E todo ente da lida cotidiana já está inserido nesse mundo de sentido histórico que nos é legado, né? Assim que a gente nasce. Então, essa estrutura, né, ser projetivo já em um mundo junto ao ente intramundano encontrado, que constitui a estrutura ser no mundo, para Heidegger, ela é a analítica do ser do ente que nós mesmos somos e é o passo primário necessário para a compreensão da questão que se pergunta pelo sentido do ser de todo, que é a questão posta no princípio do Tratado de Ser e Tempo. E eu digo assim, gente, é uma filosofia assim, truncada, é uma coisa assim... É a manivela mesmo, assim, porque a gente está tão... justamente pela nossa estrutura ser uma estrutura de compreensão já lançada, né, já completamente constituída por esse mundo de sentido, né, a gente já está há 30, 40, 50 anos construído para essa significação. Bom, vem uma filosofia e diz assim, tá bom, essa é uma verdade de tudo que é, mas não é a única. E não é só ela que é a verdade. Né? Inclusive, a verdade tem um fundamento mais essencial, o ser tem um fundamento muito mais essencial, que é justamente o oposto de toda essa
a constituição científica do mundo, né? Que seria a constituição do claro absoluto, né? De tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser muito claro. Para Heidegger, a verdade vai ter outro sentido, né? A questão do ser vai ser justamente por ser, pelo ser, por essa estrutura ser intramundana, por ser um mundo de sentido, o Dasein sempre já lançado no mundo de sentido, esse mundo de sentido ele é sempre histórico, como eu disse, e circunscrito. Circunscrito quer dizer que ele é sempre já de um povo determinado. Tá? Então, tem o povo ocidental, que hoje em dia todo o mundo globalizado é ocidental, né? A China é ocidental, a gente fala ocidental, parece que eu estou falando da Europa para cá, mas eu brinco que onde tem escola, o colégio, como a gente vê, já está dominado pelo pensamento ocidental. Né? Biologia, química, tudo isso já é pensamento ocidental, europeu, ocidental. Né? E esse povo desse mundo de sentido, que a gente é lançado nele, se quer como universal, se quer como absoluto, se quer como única verdade de tudo que é. Né? Mas Heidegger vai lá nos gregos para provar que a verdade, justamente por ser interior a um mundo de sentido, a um povo, ela nunca pode ser absoluta. Ela sempre é de um povo. Né? A verdade ela nunca pode ser absoluta como se quer, por exemplo, a razão e as ciências. Né? Por ser interior ao mundo, ela é sempre já uma verdade intramundana. Né? Ela é sempre já carrega com ela um certo oculto, porque ela pertence a cada povo, a cada mundo de sentido. Tá? Aí, bom, eu vou explicar aqui o que é o ente, né? O ente é para a filosofia tudo que há, tudo que tem uma configuração e tudo que tem uma configuração e tudo tem uma configuração, seja matéria ou seja ideal. Tá? Eu boto matéria entre aspas porque tudo que já é sempre também ideal, né? Já é sempre ideal no sentido de que já é sempre pensamento. Né? Celular, né, computador, tudo isso já é uma ideia. Né? Então, o concreto, sem a ideia, também nem seria o concreto. Né? Ontologia é a ciência que lida com os questionamentos do ser das coisas, do ser doente. O ser é, assim, pensado tradicionalmente como uma configuração última formal do ente. Uma subsistência, portanto. Por esse termo subsistência, vocês vão ver muita tradução das obras do Heidegger, entes presente à vista, não sei se tem outros termos, mas tem sempre esse termo, eu traduzo por subsistente, né? Como se o ente pudesse ser sem a linguagem, né? Como se as coisas pudessem ser sem a linguagem. Tá? Que há uma árvore, que há um caderno, que aqui eu não exista, ok, mas se nenhum homem existir, se não existir mais a linguagem, não tem caderno e nem árvore. Tá? O que só é dito pelo pensamento. Tá? O que só é dito pelo pensamento. Tá? Então, o ser é pensado como se... Bom, os entes são pensados como uma subsistência por si, né? Uma coisa em si, as coisas são em si, e delas eu posso tirar características formais, né, para estudar suas características formais. Tá? Para Heidegger, não. Primeiro a gente tem que estudar a instituição compreensão, porque tudo só é na compreensão, tá, do ser. E depois de a gente entender a compreensão do ser enquanto histórica, temporal e intramundana, e todas as implicações de existenciais que tem no interior desse fenômeno, né, de compreensão que nós mesmos somos, aí sim a gente pode pensar uma subsistência por si, um ente enquanto subsistente por si. Tá? Mas antes de ele ser subsistente por si, ele remete à compreensão. E aí isso é o fundamento, esse é o problema de Heidegger em Ser e Tempo, né, a compreensão do ser. O ser seria, então, uma presentidade. Então, essa busca pelo ser nos entes, né? Antes de pensar a estrutura do próprio homem, né? A estrutura do Dasein, ela acaba criando uma presentidade constante no ente, concreto. Porque o ente concreto é o corruptível e o ente ideal é aquele que sempre permanece constante, né? E que dá forma aos entes
concretos, né, que dá compreensão aos entes concretos. Né? Então, essa presentidade constante que para Heidegger todo grande pensador pensou, tanto Platão quanto Aristóteles, todo a medievo e os modernos, né, com nomes diferentes, mas ainda assim é um termo universal para tudo que há, seja a ousia, seja a ideia, seja o sujeito moderno, seja a vontade de poder nietzschiana, seja a coisa em si kantiana e a representação kantiana. Todas essas ideias da história da metafísica, né, da história da filosofia, elas estão remetidas a essa presentidade constante, que é pensada enquanto ser, né, das coisas, o ser doente. Então, o ser seria, então, essa presentidade constante do ente concreto enquanto corruptível. O ente seria o corruptível, né? E essa presentidade, o Heidegger chama de a entidade do ente. A entidade seria o permanente e o ente o mutável e o corruptível. O digno de questão, então, seria pensar isso que pode ter em si tal presentidade constante, né? Que seria o ser. Para Heidegger, essa questão de o ser a entidade do ente não é aventada em toda a história da filosofia ocidental. Todo grande pensador da história já sempre pressupôs o ser como configuração última formal do ente. Enquanto isso, que se mantém constante em todo o movimento. Tá? Então, assim, todo grande pensamento da história da filosofia ocidental sempre já partiu desse pressuposto. Né? E... Bom, para Heidegger, isso não é mentira, ele só quer pensar o seguinte, bom, tá bom, isso é o ser doente, e o ser enquanto ser? O ser doente, sim, é o presente, é o permanente, é o permanentemente constante frente ao mutável, mas e o ser enquanto ser? Tá? O ser enquanto ser, ele vai conseguir pensar, depois que ele conseguir pensar a estrutura doente que nós mesmos somos. Pensar o ser doente e o ser enquanto ser, só quem pode fazer é o Dasein. Tá? É esse vivente que nós mesmos somos, que é essa estrutura de abertura pura, de compreensão pura. Então, entender, primeiramente, a estrutura da compreensão, né, humana, para conseguir se remeter à questão do ser enquanto ser. Então, para Heidegger, essa questão não se colocou na filosofia ocidental. Toda a filosofia ocidental, portanto, sempre se desdobrou seu pensamento a partir desse pressuposto inquestionado do ser enquanto entidade doente, não do ser enquanto ser. Nos primeiros parágrafos de Ser e Tempo, Heidegger apresenta a posição da questão do ser, discutindo suas necessidades, esboçando sua estrutura e declarando a sua primazia. Heidegger diz: a questão do ser visa uma condição de possibilidade a priorística não somente das ciências que investigam o ente enquanto ente, assim ou assim, e que nisto se movem já numa compreensão do ser. Mas ainda a condição de possibilidade das ontologias que põem previamente as ciências ônticas e as fundam. Então, assim, essa questão do ser enquanto ser, ela visa a condição de possibilidade das próprias ciências e da própria filosofia, né? Do próprio pensamento doente, do próprio pensamento enquanto tal. Então, ela visa justamente a estrutura do ente que nós mesmos somos, a estrutura mais fenomenal, né? Que eu digo mais fundamental desse ente que nós somos. Né? E vai provar com essa... Depois, se a gente conseguir chegar a isso nessas 7 aulas, ele vai conseguir provar em Ser e Tempo que a questão das ciências ocidentais como as conhecemos é uma questão intramundana. Tá? É uma questão do nosso mundo de sentido. Nem todos os mundos de sentido de todos os povos fundaram a verdade nas ciências. Né? Então, a ciência também não é absoluta. Né? Vou fazer uma pergunta. Olha, Renan, é possível colocar Heidegger em uma tendência ou escola de pensamento? Eu acho que nem ele ficaria feliz com isso. Ele não é muito... Ele, inclusive, tem cartas que ele diz que não... Ele quer se abster. Mas ele é fenomenologia. Heidegger é fenomenologia. O problema é que a fenomenologia, a escola da fenomenologia... tem a fenomenologia, tem a epistemologia, né? A escola da estética, tem várias escolas na filosofia. O problema é que a fenomenologia, por exemplo, russeliana, de Russell, ainda é a fenomenologia do sujeito, ainda parte da consciência subjetiva. Tá? Heidegger, em Ser e Tempo, ele quebra com o sujeito, porque o sujeito é um ente, o sujeito, né, quando se instalou no pensamento moderno,
o sujeito, o homem enquanto sujeito é pensado como um ente incondicionado, tá? Ele parte dele mesmo para ser. Para Heidegger, não, o ser no mundo é absolutamente condicionado pelo próprio mundo, pelo mundo em que ele nasce, pelo mundo em que ela é lançada. Então, a significação dele enquanto eu, enquanto Manuela, a minha significação do meu próprio ser é totalmente condicionada ao meu mundo. Tá? Olha, eu vou te falar que essa questão eu não posso te responder, ô Renan. Eu teria que pesquisar sobre o pós-estruturalismo. O que eu posso dizer é que essa corrente dele da fenomenologia, ela é a fenomenologia do ser no mundo. Tá? Então, assim, já é uma fenomenologia que você pode falar de fenomenologia heideggeriana, porque a fenomenologia do espírito de Hegel e a fenomenologia de Kant e as fenomenologias, né, os processos, essa escola da filosofia, ela já é toda sempre fundada no pressuposto do homem enquanto sujeito. Então, mesmo Heidegger sendo nessa tendência de escola da fenomenologia, ainda assim é diferente, entendeu? Ainda assim não porque ele quebra com a perspectiva do sujeito. Ele é a primeira filosofia a questionar o homem enquanto sujeito, né? O homem enquanto esse ente incondicionado e ponente de todo o real, né? Aquele que põe todo o real e não é condicionado por nada, né? Nem por Deus, nem por nada, né? Ele é totalmente por si, né? E, no caso, depois, no final da filosofia de Heidegger, a gente vai ver que as ciências, na verdade, se tornam uma arma desse sujeito, né? Uma arma. As ciências são muito necessárias, mas acaba se tornando para um ente que é ele mesmo ponente de toda a realidade, de serviço, né? Tudo se torna serviçal, toda a natureza, tudo que há se coloca a serviço desse sujeito, né? Então, assim, a mesma escola da fenomenologia, eu digo para você que para Heidegger é diferente. Mas ele é um fenomenólogo, né? Ele é dessa escola. Então, vamos lá. A questão do ser não é primazia para nenhum outro ente, a não ser para o Dasein, desde o qual e para o qual Heidegger circunscreve a sua analítica ontológica. Uma analítica corresponde à decomposição dos fatores estruturais constitutivos de uma essência, tá? De um ser. É desde tal forma de investigar que Heidegger vai problematizar pormenorizadamente todos os modos nos quais o ente Dasein se manifesta. Bom, a gente vai agora bater na tecla do fenômeno ser no mundo para a gente tentar arrancar a argamassa, né, do pensamento tradicional acerca do homem enquanto sujeito. Tá? Como eu disse para Heidegger, toda a filosofia pós-Descartes vai pensar tudo que pensou em cima dessa fundação do homem enquanto sujeito, tá? O homem enquanto o fundador do real, aquele que põe tudo que é, né? E, portanto, incondicionado, porque não é condicionado por nada, e vai voltar a tornar esse ente, como era para Aristóteles, para os gregos, como um ente condicionado, sim, totalmente condicionado, a partir da sua própria estrutura de compreensão, porque essa estrutura de compreensão é pura abertura, não é nada fechado em si, né? Ele vai conseguir, através do ser e tempo, né, de toda a obra, quebrar com essa argamassa, né, em cima do ser. Então, na primeira parte de Ser e Tempo, Heidegger interpreta o Dasein enquanto estrutural existir, isto é, enquanto problema da insistência contínua de uma abertura compreensiva. Tá? Eu traduzo Dasein, eu prefiro existir do que ser o aí, porque existir tem essa coisa do latim existir, né? Ex é fora, insistir é insistir. Então, o que é o Dasein? Né? O que seríamos nós fora dessa compreensão que a gente tem do sujeito, dessa compreensão que, mesmo que a gente não estude filosofia, né? A filosofia está subentendida em todo a nosso movimento, porque ela é, na verdade, nada mais do que a tentativa de explanação do nosso modus operandi, né? Enquanto um povo histórico. Então, a filosofia ela só tenta explanar o que a gente é, né? O que a gente vem sendo, enquanto um povo histórico. Então, assim, por mais que a gente não estude filosofia, a gente opera a partir desses modos da filosofia.
A própria psicanálise, tudo opera a partir do modo do sujeito, né? E nós nos tomamos também enquanto entes subsistentes. Bom, isso vai, no decorrer do curso, a gente vai ver esses existenciais todos bem quebradinhos. Então, a existência, eu gosto de existir porque é um insistir fora, né? Enquanto compreensão, a gente é pura abertura. Né? Para Heidegger não tem inerência nenhuma, não tem essa coisa de dentro, né, do sujeito. É claro que cada Dasein é uma possibilidade, né? Se a gente é puro possível, se nós somos cada Dasein um puro possível, é claro que cada um vai ser de um jeito diferente. Se a gente fosse um fato, né, uma coisa fechada, a gente teria que ser todos iguais. No entanto, porque a gente é pura abertura, que a gente é diferente. Mas isso não quer dizer que, para Heidegger, tem uma estrutura inerente a nós que eu penso de um jeito e você de outro, né? A gente pensa, mas é mundo dentro de mundo. Porque o meu mundo, a forma como eu penso e a forma como você pensa, já está interior ao mundo que você já está lançado. A gente não transcende esse mundo. A gente tem milhões de possibilidades dentro do mundo de sentido, tá? Que a gente está lançado. Não é uma questão de cada um pensa de cada um. Não é uma questão de um sujeito incondicionado que pensa por si. Essa que é a questão. Enquanto ser no mundo, a gente sempre já pensa a partir de um mundo que a gente está lançado, significado. Mas cada um com os seus pensamentos, tá? Então, não é questão de sujeito nem de objeto, não é questão de... É aí que ele tenta quebrar com a filosofia tradicional. Então, aqui é preciso elucidar com toda a cuidado que o existir se distingue do viver dos outros entes, não porque no seu interior há uma razão ou consciência, não por ser um animal racional, mas porque o viver do Dasein se determina como um fenômeno de compreensão, como eu falei no início da aula. Eu boto viver entre aspas, porque as palavras já vêm sempre carregadas com o nosso mundo de sentido, né? Então, o viver ele já sempre vem pensado, mesmo que a gente não perceba isso, a partir da questão da biologia, né? Então, eu boto viver entre aspas porque a gente está dominado, né? Como diz, dominado por essa concepção da cerca do mundo, que não é mentira, mas também não é a única verdade, tá? A condição de possibilidade do viver, do Dasein, né, no nosso viver, é compreendendo. Então, a gente não é um ente antes que depois compreende. A gente não é um animal que tem razão. A gente não é um sujeito que tem a faculdade da razão. Né? Para Heidegger, a gente só é compreendendo. Não tem nada antes. Tá? A compreensão, o meu ser no mundo é que forma o meu eu, e não o meu eu que forma o meu ser no mundo. A condição de possibilidade do viver dele é compreendendo, porque ele é um existir, que é e só pode ser enquanto orientado. O Dasein não é algo antes que depois compreende. Ele é somente enquanto compreensão. O Dasein é o único ente que é na compreensão de que é, o que significa dizer que o ser do Dasein é duplo. Ele não é só sua ocorrência, não sou só essa coisa aqui, como todo outro ente, né? Como eu, o cachorro, o gato, as árvores e as coisas, né? Ele é duplo por quê? Porque enquanto ocorre, ele compreende a sua própria ocorrência. Nós somos o único ente, né, que compreendemos a nossa própria ocorrência e compreendemos a ocorrência do mundo. Tá? Temos a compreensão. Pré-temática, quando eu falo pré-ontológica ou pré-temática, quer dizer que a compreensão não refletida. A gente simplesmente compreende. A gente tem um filtro. Né? O homem, o humano, ele tem um filtro frente a tudo que é o filtro da compreensão, da linguagem. Né? A árvore nunca vem como árvore, né? Sem a linguagem, sem a significação. Então, nós somos esse único ente que tem essa... Pode haver outros entes que tenham essa linguagem, a gente não tem como muito acessar isso, mas a linguagem, nesse grau de complexidade, né? Seria do vivente. Sim, Alexandre. É um fenômeno unitário, Alexandre. A compreensão e a linguagem, elas caminham juntos no sentido que é um fenômeno unitário, tem vários momentos desse fenômeno unitário, que é a compreensão do ser, e esse fenômeno unitário eu posso distinguir pelo pensar eles e distingui-los, né? Mas eles ocorrem de imediato todos juntos. Tá? Na facticidade, eles são todos juntos. O que eu posso fazer é filosoficamente pensá-los separadamente. Só isso. Mas são todos concomitantemente, são todos imediatos. Tá? Juntos. Né?
A condição de possibilidade de bom. O Dasein é único, ele é duplo, ele não é só a sua ocorrência, como todo outro ente, mas é ao mesmo tempo em que ocorre a compreensão de sua própria ocorrência. Isso significa que não se dá primeiro o ente homem ou o animal, que tudo isso já é sentido, tudo isso já é significação, tudo isso já é oriundo de uma compreensão, e depois compreensão do ser. Então não há primeiro eu, Manuela, e depois eu compreendo as coisas. Não. Eu sou só Manuela porque eu compreendo tudo que é. Tá? É somente a partir do fenômeno da compreensão imediata, pré-ontológica e não refletida do meu ser sendo já em um mundo, sempre de caráter histórico e circunscrito a um povo, né? É só a partir dessa compreensão imediata e não refletida, né? A partir dessa estrutura que eu sou, de compreensão, que eu me compreendo enquanto humana, e isso se desdobra na compreensão de tudo que é, todos os entes, e na compreensão de pré-ontológica, né? Porque a gente muito raramente reflete sobre o ser, que dá-se ser. Né? Heidegger costuma dizer que o ser é o mais imediato a compreensão e o mais distante. Né? Porque a lida cotidiana, ela está sempre, a nossa lida, ela está sempre esquecendo, né? Ela precisa lidar. Né? Eu preciso fazer as coisas, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Eu não posso ficar pensando, filosofando o ser doente ou o ser o tempo todo. Então, já é a própria estrutura da compreensão enquanto lida factícia, que também, Alexandre, é um dos momentos desse fenômeno unitário que é a compreensão, desse fenômeno unitário que é o ser no mundo compreensivo, a queda junto ao ente, né, que seria que o Heidegger chama da queda, que é um desses momentos da compreensão, ela faz com que a gente esqueça esse mais fundamental, que é a própria compreensão do que tudo é, né? Parece uma obviedade, né? Isso é, eu sou, você é, mas né, o que é o ser? Né? Essa questão para Heidegger ela é muito pouco aventada na história da filosofia, porque se tornou uma obviedade. Né? Então, a nossa lida cotidiana, né, pela sua própria necessidade, né, da gente ter que lidar com tudo que é, com a nossa vida, a gente esquece todo o tempo. Né? É como se a gente não tivesse acesso ao que a gente é. É muito engraçado, né? A gente é ser e compreensão do ser, a gente é esse puro inefável, esse pura ideia, né? E, no entanto, o concreto toma lugar totalmente assim da existência, né? E o concreto nada mais é do que ideal, mas vamos continuar. Tal compreensão do ser, que se manifesta em caráter indissociável com a ocorrência do ser, é o que, para Heidegger, constitui essencialmente o Dasein, o ser, o aí, ou seja, o ser, o aberto. Né? Esse aqui é concebido própria e prioritariamente através do esquema ser no mundo, como seu fenômeno inaugural. Então, esse aberto da compreensão, a compreensão é no mundo, né? Porque ela é na significação. Mundo é mundo de sentido. É mundo histórico, circunscrito a um povo, histórico de um povo, de sentido, de significação. Tá? Por isso é ser no mundo. Ou seja, um ente absolutamente condicionado pelo seu mundo e pela sua história, e nunca um sujeito subsistente incondicionado. Né? Uma vez compreendida a estrutura ser no mundo, na sua totalidade, a partir dos 3 momentos da determinação, ser-se antecipado, tá? Eu botei em alemão aqui, como ele coloca, para vocês quiserem verificar a tradução desse esquema, que é o esquema esse esquema é o que é meio complicado, mas assim, é o que ele determina como as características do fenômeno ser no mundo. Tá? Então, é o ser-se antecipado. Por que ser-se antecipado? Porque eu estou sempre por ser. Enquanto pura abertura em que eu sou, eu nunca está dado a vida para mim. Né? Não adianta ter dinheiro que for, as pessoas se iludem. Né? Vou ficar rico. Não vai estar dada. A existência nunca está dada porque a estrutura da compreensão não está dado. Né? Ele tinha uma abertura, só está dado na morte. Aí também se torna um insubsistente. Mas enquanto a gente está vivo, a gente é por ser, constantemente por ser. Então a gente é sempre um si projetivo, ou seja, um si se antecipando, tendo que fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Né? A nossa vida toda é um por fazer, um por ser. Esse por ser, que Heidegger, depois, na segunda parte de Ser e Tempo, vai caracterizar como o tempo futuro, né?
esse contínuo por ser, é a constituição futuro da compreensão do ser, também é aquele, Alexandre, aquele momento da compreensão, é um dos momentos, né, o futuro, já sendo em um mundo é o quê? Passado. Porque você é projeção constante já em um mundo significado, que já está dado, né? E você tendo que ser, nesse mundo já significado, junto ao antes da mandar encontrado, tá? Se a gente compreender essa estrutura do ser no mundo, pode haver a possibilidade da questão do ser, da habilidade da questão do ser, porque tá, a possibilidade só é aberta à constituição de um ente determinado enquanto cura. Heidegger vai falar da cura, nessa primeira parte de Ser e Tempo, porque cura é curadoria, tá? Enquanto um por ser constante, enquanto esse ente sempre devedor, não é a questão de o débito em Heidegger, da Schuld, não é uma questão de culpa, não é nada disso. É a estrutura, entende? É devedor do seu próprio si. O seu ser não vai estar dado. O seu ser vai estar sempre por se fazer. Sempre, sempre e sempre por ser. Sempre por ser. Ele nunca vai ser um dado já subsistente, já fechado e acabado. Tá? Então, enquanto esse sempre por ser que nós somos, que a compreensão enquanto abertura ela é sempre o quê? Curadoria. Tá? Ela é curadoria. Alguns traduzem por cuidado, outros traduzem por preocupação. Eu gosto de traduzir por curadoria porque não tem uma questão moral. Tá? Não importa se você está curando mal ou bem da existência, a questão é que a estrutura é curadoria. A estrutura é curadoria do ente que não tem a forma do ser do Dasein, tá? Que é a Besorgen, que ele chama de ocupação, e a assistência com outro Dasein. Tá? A assistência com outro Dasein, Fürsorge, ele vai, está faltando um R aqui, ele vai classificar como o fundamento absoluto da compreensão. A compreensão do Dasein, do ser no mundo, enquanto coexistência, né? Se eu disse para vocês que eu não sou a Manuela antes, que depois coexisto com as coisas, que depois me relaciono com as coisas, se eu sou só pura abertura, isso quer dizer que eu sou coexistência antes de ser a Manuela. Então, eu sou coexistência que coexiste com você. Eu não sou uma existência Manuela, para Heidegger, subsistente, fechado em mim, que coexiste com você. Para Heidegger, não. Para Heidegger, enquanto assistência, o Dasein, não importa a questão, como eu disse, eu repito, não importa a questão moral, enquanto essa estrutura, né, de abertura, nós somos pura ocupação com o ente, significado, o ente já está sempre significado por uma história, por um mundo de sentido, e ocupação, e assistência ao outro Dasein. Sim, o Dasein, para Heidegger, na verdade, é uma tentativa de quebrar com essa coisa do conceito de homem, né? Que é essa coisa do homem enquanto... Sem a gente saber, para ele, nós estamos já fundados na questão do homem enquanto sujeito, enquanto uma estrutura como que fechada, incondicionada e fechada, né? Que se relaciona com o mundo. Né? Eu sou um sujeito que me relaciona com o mundo, a psicanálise fala muito isso, é como se a nossa vida começasse com os nossos pais, né? E para Heidegger, não. Os maiores problemas da nossa existência não podem, claro, estar também na questão familiar, mas, assim, os maiores mesmo estão na questão do mundo de sentido no qual a gente é lançado. Tá? Então, isso. O Dasein o Dasein, eu disse no começo, o Dasein, ele é o ser o aberto, tá? Sein é ser, da é aí. Aí, para Heidegger, quer dizer aberto. Então, assim, a gente é o aberto. A gente é só se a gente é um ente compreensivo, se nós somos fenômenos de compreensão, a gente é um fenômeno de abertura. Porque para Heidegger a pedra está fechada. O animal tem alguma abertura. Mas o homem que é a abertura pura. Né? De compreensão é a abertura pura de tudo. Porque você sempre pode expandir a sua compreensão. Então, ela não é uma estrutura fechada, né? Ela é absolutamente aberta. Então, o Dasein, ele usa esse termo para classificar o homem, para tentar justamente tirar essa estrutura de fechamento, né? De eu sou um sujeito que me relacionando fechado, que me relacionando com outros sujeitos que são fechados em si.
né? E ele tenta quebrar com essa estrutura ao mostrar que a compreensão, a partir na sua fenomenalidade, né? Enquanto compreensão, que todo mundo pode verificar que é a pura abertura, que é pura abertura, porque ela é contínua e ela vai estar sempre se agregando, ou esquecendo, ou se agregando, ela está sempre em movimento, né? Ela nunca está parada ou fechada. Sim, Carlinhos, sim. Sim, a gente vai ver. Bom, eu não sei se quebra muitas religiões, filosofias, mas assim, é um pensamento que ainda está muito. Ele mesmo, o Heidegger mesmo fala, isso aqui eu estou jogando uma semente, tá? Eu não estou. Ele sempre fala nos cadernos dele, lá nos livros dele, que é para um futuro pensador, né? Que eu estou longe disso, eu sou apenas uma intérprete, mas assim, eu acho que daqui uns bons 200 anos para esse pensamento começar a se maturar, né? Em cima da argamassa, né? do homem enquanto sujeito, do niilismo absoluto que a gente vive, né? Do sujeito enquanto dono do real, dono da natureza, dono de tudo. E, bom, é uma filosofia que tenta recuperar a estrutura, né, do Dasein, também através do pensamento grego, que ainda não tinha essa questão do homem enquanto o senhor do todo, né? Isso é moderno, né? O homem se instituiu assim modernamente, não existia para o grego. Então, é assim, quebra, mas assim, ainda não quebrou, entende? É como se fosse como se estivesse arando o campo, né? Antônio, tá. Eu vou deixar para responder essa coisa do animal quando a gente acabar, porque senão a gente não consegue adiantar o texto, tá bom? Mas assim, sim, com certeza. Com certeza, porque o político para Aristóteles não é nada de como a gente concebe de político, né? A gente acha que político é a política lá em Brasília. A polis em Aristóteles, político, na verdade, a política é o estudo da possibilidade de coexistência do Dasein, do homem, né? Em Aristóteles é a possibilidade da como se constrói a coexistência, né? Como é a coexistência do homem. Mas tem tudo a ver com o animal político aristotélico, que eu não traduziria por animal, eu traduziria por vivente político aristotélico, porque ele fala em zoon, né? Bom, zoon também é animal, talvez seja animal também em grego, mas zoon é vivente, né? Então vamos lá. Então, o Dasein, enquanto essa ocupação e essa existência, enquanto essa pura abertura, né, ele é ocupado. Até a desocupação, a estrutura é tão estrutural que até a nossa desocupação é ocupação. Ah, não vou me ocupar com nada. Isso é a ocupação com a desocupação. A ocupação, ela é estrutura, tá? Então, o Dasein, ele é um ser ocupado, ele é um ser em ocupação com um ente que não tem a forma dele, que é a natureza e as coisas, e em assistência com outro Dasein. Assistência, como eu disse, não é uma questão moral, assistência é essa blusa que eu estou vestindo, esse fone que eu estou ouvindo, alguém fez, tá? Ou seja, a estrutura da coexistência, ela é fundamentalmente assistência, tá? Tudo que a gente tem, tudo que a gente, nosso sapato, tudo que a gente, um outro Dasein fez, né? Ainda que a gente coloque isso num capitalismo, não importa, mas assim, a estrutura o Dasein é essencialmente coexistência assistente, tá? E ocupação com o ente para essa coexistência assistente. Em série tempo, Heidegger então apresenta e explicita esse conjunto estrutural que é a compreensão do Dasein. O primeiro momento ontológico formal da estrutura constitutiva, o ser antecipado, que eu falei que é o ser si sempre por ser, né? Nós somos essa abertura compreensiva sempre tendo que ser, o tempo todo a gente tem que ser. Determina o ser deste ente ontológico em sua existencialidade exclusiva nos termos de uma projeção em vista de um poder ser. Aí aqui um outro termo novo na aula, chama o Seinkönnen, que é um poder ser, que é justamente essa não subsistência que nós somos, tá? Essa pura abertura. Eu sou só um poder ser. Eu sou só uma possibilidade de ser. Eu sou só um ser tendo que ser constantemente, tá? Então, a estrutura do meu próprio ser, ela é um puro possível. Ela não é nada de concreto.
Ela é pura possibilidade, porque tudo pode acontecer, né? Então, esse ser projetivo é em vista do meu poder ser em lida. Eu estou sempre projetando para o ente, seja isso, seja aquilo outro, a minha estrutura é assim, porque eu preciso poder ser faticamente. A minha lida precisa poder se dar, né? Então, essa forma da compreensão, né, a compreensão, como eu falei no início, ela é um fenômeno assim, com vários momentos instantâneos e todos coetâneos acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, eu sou em vista do meu poder ser, o que determina de partir do Dasein enquanto um constante ser em vias de. Ser em vias de quer dizer o quê? Ser sempre aí por ser. Estou sempre em vias de ser alguma coisa, de fazer algo ou de ser algo. Né? Portanto, enquanto algo inteiramente outro que um ente fechado em si ou subsistente, justamente pelo seu caráter devedor do seu próprio si, sempre à frente. Então, o seu ser, essa subsistência buscada, né, para o nosso ser, eu sou isso, eu sou aquilo, mais que a gente diga assim, eu sou isso, eu sou professora, eu sou irmã, eu sou não sei o quê, nada disso fecha. A gente sabe que nada disso fecha o nosso ser. Né? Pode dar 500 milhões de características que não vai fechar. Tá? Porque o nosso ser, ele está sempre... por isso a gente é antecipado, ele está sempre por ser. Ele nunca é. Né? O Heidegger diz que todo ente é. Né? O gato é gato há 5 anos atrás e é gato hoje. Né? O gato não deixa de ser gato, ele é sempre aquela mesma forma de ser. Né? O homem não. Né? O Dasein ele é pura historicidade, ele é puro significação sendo projetada em cima de significação. Né? Eu projeto justamente esse elemento futuro da compreensão, que é a projeção constante. Né? Projeção não é quando eu penso que estou me projetando. O simples fato de eu beber uma água é uma projeção. Tá? Essa estrutura da projeção constante da compreensão é o que pode trazer o novo ao já instalado de sentido, de significação. Tá? É o que traz a historicidade, inclusive. Tá? Por isso Heidegger diz que tudo começa pelo futuro. Né? Porque é pela projeção que o que vem sendo de linguagem, de história, de mundo, de sentido, pode ser. Tá? Então, meu ser é sempre devedor do seu si. Meu si está sempre à frente. Eu estou sempre por ser. Meu ser está sempre por ser. Ele nunca vai estar dado. Só vai estar dado na morte, e aí é uma questão da segunda parte de Ser e Tempo, né, que é o ser para a morte, que a gente não vai ver nessas aulas. Aqui se impõe uma breve observação. Este ser em vias de deve necessariamente determinar o Dasein, sua estrutura de compreensão, enquanto iminência pura, e dessa forma, enquanto pura abertura. Se eu sou sempre por ser, eu só posso ser pura abertura o tempo todo. Né? O que nos leva a compreender que Heidegger, ao distinguir o termo von Dasein, que eu falei lá em cima, separando os sentidos implicados no conceito com o hífen, deve orientar a compreensão do Dasein nos termos de um ser ou aí, ou seja, de abertura e curso contínuo de abertura concedida pelo seu ser, já sempre determinado enquanto poder ser. Seu ser já sempre determinado enquanto o ser em vias de, né? O ser por ser. Então, para vocês verem a dificuldade que é essa filosofia, porque todo ser doente... Sim, Antônio, por uma falta. A falta do seu próprio ser. A falta do seu próprio ser fechado. Porque ele é pura abertura. Então, ele está sempre por ser. Tá? Isso a gente verifica na nossa facticidade. Eu não preciso... não precisa pensar, sei lá, hegelianamente para entender que é assim. Né? A gente é o só por ser. Né? A gente nunca está dado. Por mais que a gente pense que está dado, isso é uma ilusão, tá? Porque a estrutura não é a estrutura de compreensão. Compreensão só pode ser abertura, não pode ser nada fechado. Então, você vê a dificuldade na questão da história da filosofia, porque todo ser doente é sempre uma estrutura fechada, não? O ser que foi pensado, a verdade, né, que é o ser que toda a filosofia sempre tentou empreender, nada mais é que a tentativa de um fechamento de tudo que é. Não? Assim, se eu digo que o ser é ousia, e eu especifico o que é ousia, eu estou fechando. Se eu digo que o ser é a substância medieval, eu estou fechando. Se eu digo que o ser é o sujeito moderno, eu estou fechando. Se eu digo que o ser é a vontade de poder,
Também estou fechando. Né? Então, é uma dificuldade, porque sempre a gente vai tentar, justamente porque a nossa estrutura mais fundamental é pura abertura, a gente tenta o contrário, é como se a gente tentasse se assegurar do inefável que nós próprios somos, né? Constantemente. Né? Nós somos puro inefável constantemente. Pura possibilidade, né, de ser. Vou te responder, Antônio. Deixa eu continuar mais um pouquinho, só mais uns 10 minutinhos e a gente para. O segundo momento, o já ser em um mundo, né? Tem um ser projetivo, já em um mundo, já em uma significação de mundo, determina o Dasein em sua facticidade, tá? Enquanto âmbito de possibilidade para esse ser positivo. Então, eu estou sempre projetando, a compreensão, né? Está sempre se projetando já em um mundo significado, o que assinala de imediato para a problemática concernente ao sentido de sua estrutura enquanto ser em um mundo, tá? Sempre de caráter histórico circunscrito. O mundo, o mundo para Heidegger é um momento da compreensão do ser. E esse momento da compreensão do ser, ele é histórico e circunscrito, tá? Ele não é a partir de um sujeito. Ele é já fundado, já lançado em um mundo histórico circunscrito. Vou te responder, Carlinhos. E eu vou terminar aqui o terceiro momento e vou abrir para as perguntas. E o terceiro momento determina, por fim, este ser em sua cotidianidade efetiva, tá? Que é a queda do Dasein na lida, né? Que é a nossa... todos os momentos são imediatos e coetantes, todos são ao mesmo tempo, né? Eu sou projetivo já em um mundo, já lançado em uma significação, ao mundo histórico de sentido, junto ao ente intramundano encontrado, junto ao ente intramundano, né? Junto ao ente significado por um mundo encontrado. Tá? Então, o terceiro momento do ser no mundo já determina a gente junto ao ente intramundano encontrado. E se a gente já tiver compreendido os aspectos do segundo momento estrutural da determinação do Dasein, um ser enquanto coexistente, assistente e ocupado, isto é, enquanto ser curador, e o mundo, a significação histórica circunscrita, enquanto âmbito de significação possível para o Dasein, para esse serem, e de possibilidade reiterada para o seu ser projetivo, concluímos que o terceiro momento é a queda, junto ao ente, o qual Heidegger denomina no momento da queda, a própria cotidianidade nossa, constitui o âmbito de desdobramento concreto da facticidade formalizada no segundo momento. Ou seja, a queda, a nossa lida cotidiana, ela está implicada, todos esses momentos, né, da compreensão estão implicados na possibilidade de eu compreender livro. Essa imediatidade aqui, livro, para Heidegger, a possibilidade de eu compreender livro enquanto livro, né? E não ser um passarinho que vai posar aqui, vai posar ali, vai posar ali. E isso aqui não vai ser livro para ele, nem vai ser mesa, né? Vai ser, não sei, não tenho como dizer o que vai ser, mas uma coisa que ele possa parar. Mas a possibilidade de eu olhar para isso aqui e pensar livro já está fundamentada nesse ser projetivo, já em um mundo significado, junto ao ente intramundano encontrado, que é o presente. Lá na segunda parte de Ser e Tempo, ele vai dizer que o ser projetivo corresponde ao futuro, o já em um mundo é o que vem sendo, né, que é o passado da linguagem, junto ao ente intramundano encontrado é o presente. Ou seja, o aqui e agora, ele é como um vão, né, para Heidegger. Você só tem aqui agora porque tem futuro e passado, porque tem projeção sobre o que vem sendo, o que funda o presente. Tá? Mas isso já é a temporalidade da compreensão, que é na segunda parte de Ser e Tempo. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque é muito pesado, né? Até para eu que estudo, é muito pesado essa... Ser e Tempo é brabo, mas eu acho muito necessário. Antônio, vou ver aqui com você. Vamos lá. Então, ele é aquilo que não é. Ele? Sim. Sim, o Antônio, o Dasein, né? Eu prefiro falar o Dasein para Heidegger, ele não é. Entende? Ele não é. Ele é só enquanto poder ser. Ele não é uma estrutura subsistente, como é o gato, como é o cachorro, como é a árvore, como são as coisas. Tá? Não estou dizendo que tudo tem o mesmo ser, não. Estou só dizendo que esses entes são, eles não têm... se tem alguma coisa por ser, né, que corresponde mais aos animais, já está meio que determinado, eles meio que já sabem o que eles têm que ser, né?
É como se eles já sempre soubessem, entre aspas, soubessem, né? Mas, assim, já sempre está aquilo dado para eles, o que eles têm que ser. Tanto é que eles sempre são o que eles são, a mesma coisa, né? Gato é um gato, cachorro é um cachorro, né? A gente não. A gente não é. Por mais que a gente chegasse, não, homem é homem, frente à biologia, sim, bom, a gente tem essa estrutura aqui física, mas não é, né? Cada povo tem sua verdade, cada povo tem sua história, né? Cada povo tem sua compreensão do ser, né? E tá muito, totalmente diferente a ponto de determinar a própria entre aspas, biologia, né? Então, assim, ou seja, a compreensão ela é mais fundamental, esse não ser do Dasein subsistente, né? Se esse ele é aquilo que não é, esse ezinho for tomado como uma coisa fechada, subsistente, então a gente não é. Então o homem não é. Tá? Agora, por isso que Heidegger frisa o é do Dasein, né? Ele bota um é com itálico sempre, porque ele quer diferenciar esse é do é de todo outro ente. Por isso que ele bota sempre em itálico nos textos dele. O Dasein é, né? Quando o Dasein é não sei o que, ele bota em itálico, porque ele quer diferenciar esse é, né? Porque para ele, realmente, se for essa coisa fechada, subsistente, não, a gente não é. A vontade de poder não seria uma abertura para... Então, Carlinhos, a vontade de poder para Heidegger, eu já estou... esse é o estudo da minha pós, né? Na verdade, é sobre o idealismo alemão e a vontade de poder de Nietzsche, justamente porque eu quero entender os desdobramentos dessa entidade doente, né? dessa fundamento formal para o ser, ser tomado como vontade de poder. Por que é um fundamento formal para o ser, para Heidegger, ser tomado enquanto vontade de poder? Por que para ele não muda isso em relação a, por exemplo, o sujeito hegeliano? Tá? E, no entanto, Nietzsche, para Nietzsche, ele quebrou totalmente com a metafísica. Nietzsche, na verdade, ele implode a metafísica por dentro, a meu ver, mas ele não consegue dar uma... A meu ver, né? Quem sou eu para falar, né? Não sou nem perto de um Nietzsche. Mas ele não consegue, para a área, ele não consegue dar uma resposta. Ele implode, ele fala assim, tá bom, você está dizendo que tudo... todo ser, tudo que há é posto pelo sujeito, tudo que é, né? Quem põe é a ideia, quem põe é o pensamento. Resumindo aqui muito toscamente, tá, gente? E eu estou dizendo para você que não. Que tudo que é a partir dos entes, né? Que a vontade de poder se dá nos entes, em todo ente, em cada ente natureza, e não só no homem. Né? Só que Heidegger vai dizer assim, tá bom, mas a vontade de poder ainda assim é uma entidade doente. Ainda assim, ela é um permanente frente ao eterno retorno do mesmo, que seria o ente, né? o corruptível. Ainda assim, tem essa relação metafísica. Então, assim, nesse sentido da abertura para Heidegger, talvez sim, Carlinhos, porque toda a história da metafísica, né, que é a história da filosofia, ela sempre deixou aberto, né? Se o ente deixou de ser ousia para se tornar a substância, e deixou de ser substância para se tornar o sujeito, é porque, em toda a história da filosofia, o ser sempre deixou o quê? Em aberto a verdade, né? Senão seria uma verdade absoluta, e aí, bom, ninguém poderia falar de mais nada, seria ideia ou ousia para o resto da existência, para o resto da história do Ocidente. Não foi, né? Então, toda a grande filosofia, que Nietzsche é a grande filosofia, as grandes ontologias, né, os grandes estudos do ser, do que é, né? Nietzsche é mais um ontólogo, né? Elas deixam em aberto sempre, justamente por esse caráter inefável do que é o ser, né? Do que é a compreensão do ser. Né? Por mais que ela tente fechar o ser numa explicação, numa concepção, bom, se o ser é só interior ao mundo, se a verdade é só interior ao mundo, como é que você pode fechar isso? Né? Então, sempre vai ser uma abertura para futuramente, para outros pensamentos. Né? O pensamento, para Heidegger, nada mais é do que afundamento.
né? Ele está sempre se afundando, seja para mal ou para bem, né? Eu não gosto nunca de usar as coisas morais, mas assim, eu gosto de falar da estrutura. Por que sempre afundando? Porque é a estrutura da compreensão, a abertura. É uma pura abertura. Não pode ir afundando, aprofundando para pensar cada vez mais a entidade doente, né? Que seria a vontade de poder, ou como Heidegger fez, quebrar e falar, bom, o ser não é a entidade doente, o ser enquanto ser não é nada permanente, pelo contrário, é finito. O ser enquanto ser se você quiser pensar isso, é a infinitude da finitude, né? Então, ele tenta quebrar com a perspectiva metafísica, mas para a gente entender isso, a gente tem que pegar esse tempo assim e martelar. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho, posso falar aqui no microfone? Eu não sei se eu entendi muito bem uma questão, não sei, de tempo cronológico ou lógico, mas você disse assim, que a gente não se pensa, que não se pensa o homem, o animal, para depois, né, depois existe uma faculdade da razão que compreende as coisas, ela já é imediata. Então, você falou que o Dasein, ele era duplo justamente porque ele é, com esse itálico, e na sua ocorrência ele já compreende a própria ocorrência. Mas aí você disse, eu estou sem o texto, mas lá em cima você disse que então a gente se compreende enquanto humano de forma refletida, acho que até aí tudo bem que eu entendi a questão da razão, mas você fala pré-ontológica, e aí eu não entendi o que é, como é que se dá essa relação da imediaticidade com o pré-ontológico, o que seria esse pré-ontológico? Tá, é bom você perguntar isso, porque isso vai estar em todos os textos do Heidegger, né? O pré-ontológico é justamente essa imediatidade, porque ontológico seria, na verdade, o pré-ontológico para Heidegger é o mesmo que o pré-temático, tá? Então, é mesmo que a não tematização, tá? A não reflexão acerca de algo. Então, a compreensão pré-ontológica de que, por exemplo, esse copo é para beber água, eu não preciso que alguém me ensine que esse copo é para beber água. Tudo bem que a gente foi ensinado quando a gente é criança, mas a gente foi ensinado quando a gente é criança que eu vou beber água num copo, porque já há uma compreensão pré-ontológica do utensílio que ela não é refletida, tá? A gente não, é como se a gente não tivesse, como se a compreensão, ela já tivesse que o Heidegger chama de compreensividade, né? Essa compreensividade é o pré-ontológico, é o pré-reflexão, é o pré-temático, tá? Eu me movimento na lida sem precisar ficar refletindo o tempo todo, né? Mas já sempre com uma compreensão. Tá, não sei se eu entendo muito bem esse já sempre com uma compreensão. Eu não sei se eu entendo essa imediatidade. Porque não é temática, exatamente, Mariana. Essa compreensão, a estrutura. Como fala de novo, vai. Não, acho que eu entendi essa questão de não refletido, da não representação, da não tematização. Mas é que eu acho que eu nunca tinha ouvido falar desse pré-ontológico no Heidegger. É porque eu vou falar então da minha forma interessada. Eu estudo Levinas. E aí ele vai fazer a crítica, Derrida, na verdade, eu lembro Levinas, mas ele vai fazer a crítica à diferença ontico-ontológica e vai colocar essa anterioridade como ética. E aí eu nunca tinha visto essa questão pré-ontológica no Heidegger. Ele vai colocar a anterioridade como ética, como assim? A partir da coexistência? Na verdade, eu não estudei o Heidegger, então eu não sei fazer a crítica que ele faz exatamente ao Heidegger. Eu sei dizer que ele vai dizer que, no final das contas, essa relação da coexistência, na verdade, é sempre que existe um fechamento do ser. No final das contas, ele vai dizer existe um fechamento do ser. Eu não sei fazer passo por passo essa argumentação. E aí ele vai justamente fazer essa abertura numa anterioridade ética de uma relação de fato aberta com o outro. Ele vai dizer, sim, ele vai fazer em cima do Husserl e do Heidegger, né? Dizer, não, do Husserl eu sei um pouquinho mais, que é a discussão que ele faz da analogia de que o outro é uma analogia a mim. Então, essa discussão, ele vai dizer, é um fechamento do ser, porque ele não consegue acessar o ser, ele faz uma questão análoga, faz uma analogia do eu, do outro como eu. Então, vai sempre se fechar no eu. No final das contas, ele vai dizer isso do Heidegger, mas eu ainda não sei fazer essa passagem. E aí ele vai colocar essa anterioridade
sim, você respondeu por uma coexistência, sim, mas por uma coexistência que para o Levinas é mais aberta do que o Heidegger, vamos dizer assim. E aí, por isso que eu estava tentando entender o que é essa pré-ontologia, porque eu nunca tinha ouvido falar, eu achei que ele ficava nessa discussão ontológica, entendeu? Não, a compreensão pré-ontológica, ela é justamente, a compreensão pré-ontológica, ela é a nossa compreensão mais imediata da lida, tá? A gente se move já numa compreensão. A estrutura, quando eu falo para vocês que o fenômeno, que o Dasein é um fenômeno de compreensão, e não é um eu que se relaciona, ou um eu que tem razão, ou eu que compreende, ele é, desde que ele nasce, um fenômeno já de compreensão. Essa compreensão, ela tem os momentos dela, e o momento mais fundamental para que a gente possa ser lida, o propósito é a lida, tá? O propósito é que eu tenho que ser, e eu tenho que, enquanto fenômeno de compreensão, eu tenho que ser. Então, eu tenho que ser já compreendendo. Eu tenho que ser já compreendendo que isso é para aquilo, que aquilo é para aquilo outro, que aquilo é para o outro, para eu poder ser, para o meu próprio poder ser. Então, essa compreensão, ela não é filosófica, ela não é ontológica, ela não é refletida. Ela é a compreensividade, que Heidegger chama de compreensividade, tá? Que é a pré-ontologia, pré-reflexão, pré-tematização. É a estrutura mais fundamental da lida para a lida, para que a gente possa ser. Não, se a gente não compreender, a gente não pode ser. A gente tem que... Se o Dasein, se nós tivermos alguma deficiência de compreensão, a gente precisa do outro, que compreende, né, para poder... Então, assim, e compreende o quê? Imediatamente que isso é para aquilo, que aquilo outro é para aquilo outro, que a gente vai ver nas outras aulas, que vai ser a questão da utensилidade, né, do ser para de todo ente, que é o ser de todo ente, que é o ser para, né? Para a gente compreender esse para que a nossa lida seja, para que eu seja no cotidiano, eu tenho que ter essa compreensão imediata e pré-ontológica, entende? Que não é filosófica, não é refletida. E essa compreensão que Heidegger vai estudar na primeira parte do Ser e Tempo, essa estrutura mais imediata mesmo na nossa compreensão, entendeu? Vê se eu me fiz clara. Não, eu acho que eu vou começando a entender. Eu acho que eu entendi que essa compreensão tá no momento anterior à representação, à tematização. Com certeza, com certeza. Talvez entender melhor o que é essa ontologia, porque eu entendi que esse que já era imediato, já era a própria ontologia. Eu não estava entendendo como uma pré-ontologia. Talvez seja isso. Não. Acho que agora eu entendi. Uhum. Entendeu? O essa abertura da compreensividade que já compreende antes de qualquer representação. É porque a filosofia do sujeito, a filosofia moderna, ela pensa o ente, a totalidade do ente como representação, tá? Você tem essa coisa aqui, que é em si, e eu represento ela como livro, porque eu não posso saber o que é essa coisa em si, né? A kantiana, né? Porque essa coisa em si, eu não tenho como saber, o que eu posso saber dela é representar, porque só o ente, o homem, tem linguagem. Então, ela não me diz o que ela é, né? Então, eu tenho que... Bom, Heidegger vai dizer assim, não tem essa questão da representação. A coisa... já há uma compreensão da lida, para a própria lida, da necessidade da nossa lida cotidiana, que precisa compreender o que é para poder ser. Entende? Então, assim, primeiro compreender a estrutura da compreensão mais imediata do Dasein, né, desse ser aberto que nós somos, dessa abertura que a gente é, de compreensão, para depois compreender as possibilidades, porque se representa ou não, né, porque quando compreende que o Dasein é puro mundo de sentido e linguagem, que a compreensão do ser, tá? O momento dela o mundo de sentido, o momento da compreensão é o mundo. Então, assim, não tem a coisa em si, entendeu? Porque coisa em si já é sentido, já é significação de um mundo de sentido. Não tem coisa em si para um índio, entendeu? Que nunca teve contato com o Ocidente. Não tem esse pensamento todo. Então, assim, tudo já é intramundano. Toda significação já é intramundana. Resta a gente compreender as condições de possibilidade da significação, né? Eu acho que eu entendi. Eu acho. Vamos ver nas próximas aulas. Sim. É complicado. Obrigada. Nada. Eu estou aí há 15 anos e estou aí batendo cabeça ainda, cara. Não é fácil, não.
Mas não é uma dificuldade, não é uma dificuldade de burrice, entende? Ou de inteligência. É uma dificuldade porque a gente está, historicamente, num mundo sentido que é muito difícil ver isso, né? Ver essa coisa mais anterior, mais... Né? Porque as ciências, assim, o ente é isso, o ente é aquilo, a explicação fechadinha, certinha e acabou, né? Bom, aí depois Heidegger vai dizer que isso tudo deu o nosso tédio, e vai falar de várias coisas, né, do tédio ocidental, né, profundo, tédio profundo, por conta justamente dessa tentativa de asseguramento do conhecimento, de asseguramento da verdade. Aí já vai para mais para frente do Heidegger. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, gente, então é isso. Até semana que vem, às 4 horas. Eu vou mandar um link. Não vou mandar esse que eu fiz, não, que eu fiz um link desde ontem. Aí parece que expira, né? Eu vou mandar um link logo antes da aula, tá? Tipo, uma meia hora antes. Tá bom? E a gente continua o texto. Boa tarde a todos. De nada, boa tarde. Assim. Parabéns pelo passeio, gostei. Tá bom. Até mais, gente. Tchau.